Opa aí pessoal, tudo certo? CC3 no ar para análise, palpites e prognósticos dos jogos que temos hoje no sábado, dia 11/2/2023. Ontem um dia maravilhoso aqui no YouTube e também lá no nosso grupo VIP, 100% de greens, com over em pontos do PJ Tucker, do Tyler Hero, houve assistências do Jaden Ivey, pontuação do OKC, o Portland Trail Blazers, além da indicação do acima de 30,5 pontos do Shai Gilgeous-Alexander. Lembrando que os palpites de Blazers e Thunder foi exclusivo do nosso grupo VIP, bem como esses outros destaques que a gente trouxe dessas partidas que a gente também analisou e também conseguimos greens aqui no canal. O menor preço do mercado está aqui do lado, é só chamar, você vai ter muitas tips exclusivas, conteúdo extra e especial feito por nós, onde você só encontra no grupo do CC de Trade. Beleza? Bora para os nossos jogos de hoje, mas antes, pessoal, se inscrevam no canal se não são inscritos, deixem o seu like aí para poder ajudar a gente, meta de 150 likes mais uma vez, e comentem como foi o dia de ontem de vocês. Se vocês foram lucrativos, cliquem no botão de joinha para cima, vai ajudar muito a gente a entender como vocês estão e o que vocês estão achando do nosso conteúdo. Começando aqui com Brooklyn Nets e Philadelphia 76ers, a gente ainda precisa de um recorte melhor sobre esse time do Brooklyn Nets, que foi completamente aí, né, desfigurado, tá passando num processo de reformulação, mas que podem ter chances hoje de vitória, porque encaram o Philadelphia 76ers cansado, que já tem dificuldades de defender pontos de contra-ataque, é um dos times que mais sofrem pontos de contra-ataque na liga, e consequentemente o Brooklyn Nets pode tirar proveito dessa parte física desfavorável dos 76ers. Mas ainda assim eu acredito que eles sejam favoritos, sejam um time mais pronto para poder brigar pelo título da Conferência Leste, diferente do Brooklyn Nets, que é um time que a tendência é descer. Depois que perderam Kyrie Irving e Kevin Durant, o time enfraqueceu bastante, mais do que isso, tá com um time muito novo, que precisa se entrosar e pode ter algumas dificuldades, principalmente defensivas. Então, para essa partida aqui, apesar de eu achar que o Philadelphia 76ers deva vencer, o over em pontuação deles pode ser mais interessante, porque de fato o Brooklyn Nets mostrou algumas dificuldades defensivas recentemente. Não, isso não é um palpite, apenas um caminho interessante que você pode seguir. A gente vai passar os nossos palpites a partir das próximas partidas, mas ainda assim, acima de 109,5 pontos, pode ser que tenha algum potencial por aqui. Nossa próxima partida analisada, e de fato um palpite que a gente vai trazer, é no jogo entre Hornets e Denver Nuggets. Aqui a gente vai trabalhar com over em rebotes do Nikola Jokic. A equipe do Charlotte Hornets é um dos times que mais cedem rebotes em toda a NBA. Perderam seu principal reboteiro na troca com o Red Jackson, que é um armador e armador baixo. Consequentemente, eles ficaram órfãos do garrafão e vão ser um alvo ainda mais fácil para a gente explorar um over em rebotes, acima de 14,5 rebotes do Nikola Jokic. Sei que a linha tá alta, mas a gente tem argumentos suficientes para isso. Se a gente for olhar, nos últimos 3 jogos contra o Charlotte Hornets, ele conseguiu 21, 19 e 27 rebotes, média de acima de 20 rebotes por jogo nesses 3 jogos. O adversário em questão é simplesmente o segundo que mais cede rebotes, em toda a NBA, além de serem, né, um dos times mais rápidos da liga. É top 10 times em ritmo, o que significa que eles economizam menos o relógio, né? Economiza um pouco o relógio e, consequentemente, tem muitos arremessos por minuto. Só que são arremessos sem eficiência, porque se trata da pior eficiência ofensiva da NBA. Consequentemente, muitas bolas acabam sobrando e dá pra gente destacar aí, aqui, né, que eles são o segundo time que mais cede rebotes para pivôs em toda a NBA. Consequentemente, o Charlotte Hornets é um alvo fácil e favorável hoje para o Nikola Jokic mais uma vez. Pode ser que não bata, pode, como todas as apostas, né, que a gente faz, mas ainda assim a tendência é que a gente consiga um green. Próximo jogo, Orlando Magic e Miami Heat. Nesse jogo aqui a gente vai trabalhar com um abaixo dele. A gente acredita que são 2 times com características unders, 2 ataques ruins e pelo menos uma defesa excelente. Além de um time que cadencia bastante o jogo e mesmo que jogue hoje como visitante, consegue manter o bom nível defensivo com frequência. Para essa partida a gente vai de abaixo de 221,5 pontos no jogo entre Orlando Magic e Miami Heat. Lembrando que nos últimos 8 jogos, dos últimos 10 dessas franquias, a gente teve linhas abaixo disso e uma média de pontos produzidos principalmente por parte do Orlando Magic de apenas 102,3 pontos por jogo nesse recorde. O Miami Heat, se a gente for pegar os últimos 10 confrontos contra seus adversários, permitiram que eles ficassem em linhas de 106,5 pontos de média, e seus últimos 10 jogos, né, foram produzidos uma média de abaixo de 212 pontos totais. Consequentemente, eu acho que eles conseguem manter o ataque ruim ali, né, do Orlando Magic em linhas baixas. A gente está falando simplesmente de 2 dos piores ataques da liga, sendo o 5º e o 6º pior da NBA. Defensivamente, a equipe do Miami Heat se destaca, é a 5ª melhor defesa de toda a liga, e geralmente a melhor forma de se pontuar contra o Miami Heat é no perímetro, já que eles são
o segundo time que mais sofre bolas de 3 por jogo na liga, mas o Orlando Magic não é bom nisso também. Eles são simplesmente um dos 10 times com menos bolas de 3 por jogo de média. Em eficiência, eles também são top 10 times com menos eficiência em bolas triplas na liga. Consequentemente, o Miami Heat, que também não tem uma eficiência tão boa, dá pra gente acreditar que vai ser um jogo de pontuação baixa, beleza? Próximo jogo, Atlanta Hawks e San Antonio Spurs. A gente vai aqui trabalhar com um jogador, a gente vai trabalhar com duplo-duplo, sim, do Trae Young para essa partida, ou então tentar pegar uma linha de acima de 9.5 assistências no ao vivo. Enquanto isso, as linhas dele estão em 10.5, acho que tem potencial, mas eu prefiro me resguardar, então eu vou de duplo-duplo sim do Trae Young para essa partida, com base na seguinte argumentação: 10 pontos é o mínimo que a gente espera do principal cestinha da Atlanta Hawks, contra simplesmente a pior defesa de toda a NBA. Mais do que isso, ele conseguiu 3 duplos consecutivos contra esse adversário, com a média de 11.3 assistências nesse recorde. A gente está falando de um San Antonio Spurs que é simplesmente o time que mais cede assistências por jogo em toda a NBA, e jogando fora de casa eles cedem uma média de assistências ainda maior. Ontem a gente trabalhou com acima de 4.5 assistências no grupo VIP do Jaden Ivey, jogador que é um passador muito pior do que o Trae Young. Consequentemente, ele conseguiu 8 assistências naquela ocasião, mais um grip pra gente com uma odd bem interessante. Acho que o Trae Young pode fazer o mesmo, principalmente porque se a gente for olhar que o San Antonio Spurs é simplesmente top 10 times que mais cedem assistências para jogadores da posição de point guard, a posição do Ice Trae. Beleza? Próximo jogo aqui, New York Knicks e Utah Jazz. Esse jogo a gente vai trabalhar com acima de em pontuação. Primeiramente porque a equipe do New York Knicks está desfalcado mais uma vez de seu principal protetor de aro. E Utah Jazz, a expectativa é que ele seja um time ainda mais ofensivo. Russell Westbrook talvez não faça parte dos planos dessa franquia nem para essa temporada, mas caso ele jogue, ele que está como dúvida, pode ser que ele acelere o ritmo dessa equipe, né, dessa franquia, a velocidade deles na forma como eles atuam, e consequentemente a gente tenha mais posses de bola por minuto para os dois lados, o que significa mais facilidade para trabalhar num acima de. Então vamos de acima de 222.5 pontos para essa partida, contando com as seguintes informações: nos últimos 10 jogos, se você for somar a pontuação produzida do New York Knicks em média e a pontuação permitida para os seus adversários, a gente teve jogos com média de 227.9 pontos por jogo desse time em específico. Mas o mais interessante é que as equipes vêm de um back-to-back, estão cansadas e podem ter dificuldade de fazer trocas na marcação, que consequentemente muitas vezes a gente vai ver alguns jogadores ali, né, livres para arremessarem bem no perímetro. Mas mais do que isso, a gente tem um encaixe interessante do lado ofensivo do Jazz com o defensivo do New York Knicks e vice-versa. O Jazz é top 10 times que mais tentam bolas de 3 e top 10 times que mais convertem bolas de 3 também. Se a gente for olhar, o New York Knicks é um dos times que mais sofrem bolas triplas em toda a NBA, o que consequentemente é um encaixe favorável para que o Utah Jazz seja produtivo ofensivamente. Lembrando, o New York Knicks, empatado com tantas outras franquias, é o segundo time que mais sofre bolas triplas na liga. Outra coisa interessante é o encaixe favorável ali, né, do New York Knicks, que pontua muito bem no paint, no centro, com Julius Randle, com Jalen Brunson, entre outros jogadores, e é justamente o setor onde o Utah Jazz é o quarto time que mais sofre pontos na NBA. Outra coisa interessante de se destacar é a eficiência defensiva dessas equipes no geral e a eficiência ofensiva. A equipe do Utah Jazz é o quarto melhor ataque da NBA, enquanto que o New York Knicks também é um ataque de top 10. Defensivamente, a gente está falando de um Jazz que é a quinta pior defesa e de um New York Knicks que nos últimos 10 jogos teve uma queda bem preocupante no seu setor defensivo, sendo também uma das 10 piores defesas da liga. Então a gente tem 2 bons ataques, 2 defesas ruins e formas que esses times encontram de pontuar bem que são desfavoráveis para os seus adversários, porque eles defendem mal essa forma de pontuar bem do seu adversário. Então, consequentemente, o over é a melhor indicação. Agora bora aqui para Golden State Warriors e Los Angeles Lakers, lembrando que esses jogos que eu pulei como Washington Wizards e Indiana Pacers e também Cleveland e Bulls vão ser de análise exclusiva do nosso grupo VIP, a gente sempre deixa algumas partidas lá pra galera e você pode também conferir, além dessas partidas exclusivas, palpites extras dentro dos jogos que a gente já analisou. Como por exemplo, ontem a gente tinha indicado ali a vitória dos Pistons e o over em pontos totais na partida, mas também indicamos um over em assistências do Jaden Ivey. Indicamos também aqui no YouTube o abaixo da pontuação do Houston Rockets, mas também o over na pontuação do Tyler Hero. Então vocês vão ter muito conteúdo extra lá para vocês, além de um material especial onde a gente ensina vocês a apostarem em cada uma das equipes
pontos fortes, fracos e muito mais. A meta é de 150 likes pro vídeo de hoje, clica no botão de joinha se você está gostando das nossas análises e comenta aí embaixo se vocês discordam e por quê. Vai ajudar muito a galera que acaba de chegar aqui no canal e mais do que isso vai ajudar a gente também a aprender com vocês. Então, bora aqui de Golden State Warriors e Los Angeles Lakers. Para essa partida, a gente vai indicar para vocês uma estatística de jogador, LeBron James, que deve voltar hoje. A gente vai trabalhar com seu over em rebotes, a gente já vai justificar para vocês. Eu acredito que a gente está com a linha muito alta aqui de 8.5, mas dá para botar uma fé, mas eu vou tentar pegar o 7.5 no ao vivo acima dele para trabalhar, porque eu acredito em pelo menos 8 rebotes para o King James. Ele que nos últimos 6 jogos consecutivos conseguiu pelo menos 10 rebotes contra o Golden State Warriors e atingiu uma média de 12 rebotes por jogo contra esse adversário. Se a gente for observar, agora com o Rui Hachimura na escalação e Anthony Davis, a tendência é que o LeBron James tenha um pouco mais de atuação na armação dessa equipe, vindo de fora para dentro. Consequentemente, a gente pode considerar que a gente vai ver muitos momentos ele na posição de shooting guard ao lado do armador ali, né, D'Angelo Russell. Consequentemente, é interessante para a gente investir, porque o Golden State Warriors é o time que mais cede rebotes para jogadores dessa posição em toda a NBA. Se a gente for olhar em rebotes brutos, o Golden State Warriors é um top 10 times que mais cedem rebotes em toda a liga, e jogando dentro de casa, eles são um time que cede ainda mais, sendo o terceiro time que mais cede rebotes como mandante na NBA. Eles jogam numa formação baixa e, consequentemente, Anthony Davis, Rui Hachimura, LeBron podem tirar proveito disso, mas acima de tudo, olho na pontuação desse jogo, que pode ser uma pontuação alta. A gente está falando aqui simplesmente dos dois times mais rápidos da NBA. Golden State Warriors e Los Angeles Lakers é o primeiro e o segundo time em pace. Consequentemente, eles têm muitos arremessos por minuto e mesmo que não estejam calibrados, pode ser que eles pontuem muito bem pelo excesso de arremessos. Então, olho no over dessa partida. Eu acho que a linha está um pouco alta e eu prefiro trabalhar com LeBron, até por isso eu vou dar uma segurada, mas é interessante, porque a gente tem também o Iguodala e o Gary Payton II, os dois melhores defensores de rotação do Golden State Warriors de fora. Consequentemente, isso pode facilitar um over, beleza? Por falar em over, agora a gente vai indicar um under no jogo entre Sacramento e Dallas Mavericks, que nem a gente fez ontem. Indicamos um abaixo de 120.5 pontos do Sacramento Kings e bateu aqui no YouTube, e o mercado, não sei porquê, decidiu subir essa linha. E a gente vai se aproveitar disso. Então o palpite para Sacramento Kings e Dallas Mavericks vai ser abaixo de 121.5 pontos da equipe do Sacramento Kings, com base na seguinte argumentação. Primeiramente, porque ontem isso não bateu, que já é bem interessante pra gente. Outro fato é que nos últimos 10 jogos do Dallas Mavericks, eles permitiram apenas 110.1 pontos por jogo para os seus adversários, sem contar que já são 7 encontros consecutivos em que o Sacramento Kings não consegue superar essa linha contra a equipe do Dallas Mavericks. Na verdade, eles só conseguiram superar os 120.5 em 2021, mas 121.5 eles já não conseguem ainda há mais tempo. A última vez foi lá em 2020, janeiro de 2020. A gente tem um Dallas Mavericks que vem se defendendo bem recentemente, né? Melhor defende do que ataca, pelo menos quando o Luka Doncic não está em quadra. Quando ele joga, o time fica ainda mais lento, mas que no geral ainda é o segundo time mais lento da NBA, o que pode considerar, a gente pode levar em consideração, porque eles vão ceder menos posses de bola para os seus adversários, vão demorar para executar seus arremessos e, consequentemente, até a posse de bola voltar para o Sacramento Kings vai demorar. Outra coisa interessante é que o Sacramento Kings praticamente baseia o seu jogo no arremesso de perímetro. O Sacramento é um dos 10 times que mais fazem bolas de 3 na NBA e um dos 10 times que mais tentam também, mas a gente está falando do Dallas Mavericks, que é simplesmente o time que menos sofre bolas de 3 por jogo em toda a NBA, o que significa que dá pra gente pensar assim, nesse abaixo D aqui, ó, eles são o time que menos sofre pontos de 3 por jogo na NBA, nos últimos 3 jogos sofreram ainda menos, e contra o próprio Sacramento Kings sofreram 9 bolas triplas. Com isso, eles vão manter o seu adversário em linha baixa, porque é a principal forma que o Sacramento encontra para poder pontuar bem, e por conta da sua velocidade e da sua cadência, eles podem dar menos arremessos por minuto para os seus rivais, o que deixa muito favorável essa entrada de abaixo D. Sem contar, repito, que o Dallas Mavericks tem uma boa defesa de perímetro, o fato de que nos últimos 7 jogos consecutivos a equipe do Sacramento não consegue chegar a 120.5 pontos em acima de. Beleza? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem o seu like e ativem o sininho de notificações. Lembrando, né, que os palpites que a gente pulou vão ser exclusivos lá do nosso grupo VIP. Quero agradecer a audiência de vocês e a força de sempre. Os comentários elogiando e as críticas construtivas também, mas a gente convida mais uma vez para vocês dizerem por que vocês concordam e por que discordam das nossas opiniões aqui nos comentários.
vai ajudar muito a galera que tá chegando agora e a gente também, porque a gente só quer aprender com vocês, mas também ajudar vocês a serem lucrativos. Muito obrigado pela sua audiência e falou!